A aula número 20, ela vai falar sobre os peixes. Só que, na verdade, os peixes, eles estão dentro do subfilo dos vertebrados. Apresentam, então, um endoesqueleto, que é o esqueleto interno, presença de vértebras e crânios. Apresentam um encéfalo e órgãos do sentido. Apresentam uma pele com epiderme multiestratificada, quer dizer, vários estratos, várias camadas de epiderme, mais a presença da derme, que fica abaixo da epiderme, a presença de anexos embrionários. O subfilo dos vertebrados, ele é representado pelos, nós temos os agnatas e depois nós temos os gnatostomados, que nós temos os condrictes e os osteíctes. Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Na classe dos ciclostomadas ou agnatas, nós temos a lampreia e o peixe-bruxa, que também é conhecido como feiticeira. Uma das características que eles apresentam é ter essa boca circular, tá? E não ter a articulação mandibular. O esqueleto deles é cartilaginoso, não é completamente formado. Eles apresentam uma pele lisa, sem escama, com grande quantidade de glândulas mucosas, para deixar bastante úmida essa pele. E eles apresentam nadadeiras sem função de natação. Esses peixes, que podemos considerar também como peixes, chamados de ciclóstomas ou então agnatas, não apresentam articulação mandibular. Boca circular, ciclóstomos, sem mandíbula, agnata. Existe uma superclasse dos peixes, que nós temos animais com corpo fusiforme, nadadeiras com função natatória, escamas com glândulas mucosas, endoesqueleto cartilaginoso ou ósseo, depende do peixe que nós estamos falando. São animais pecilotérmicos ou ectotérmicos, que a temperatura ela varia de acordo com a temperatura ambiente. Circulação sanguínea é fechada, simples e completa. Quando a gente diz fechada, coração e vasos sanguíneos. Simples, porque o sangue passa apenas uma vez pelo coração, completando um ciclo. E completa, porque o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Os peixes condrictes, também conhecidos como peixes cartilaginosos, daí o nome. Endoesqueleto cartilaginoso, são peixes cartilaginosos, o esqueleto deles é formado por cartilagem. A boca situa-se na região ventral, e ela é transversal. Ausência de bexiga natatória, para que haja o equilíbrio hidrostático, eles fazem movimentos constantes, movimentos repetitivos e constantes, para manter esse equilíbrio hidrostático. Ausência de opérculo, exceto nesses peixes aqui, chamados de quimeras. Apresentam escamas placoides, chamadas de dermoepidérmicas. A cloaca é o final do sistema digestório, do sistema excretor e também do sistema reprodutor. Exemplo de peixes condrictes, nós temos o tubarão, o cação, a raia, que faz parte de um subfilo, de uma subclasse chamada de elasmobrânquio. E ainda temos a quimera, que faz parte da subclasse Holocefale. Mais uma imagem da quimera, que é um peixe cartilaginoso de regiões profundas. O tubarão, que é um peixe cartilaginoso, um predador, ele tem algumas adaptações ao predatismo. Essas adaptações são os dentes serrilhados, substituíveis. Ele apresenta o arco mandibular frouxamente ligado ao crânio.
Eles apresentam também a mandíbula protraída, as narinas com função olfativa, a presença das ampolas de Lorenzini, que detecta o potencial elétrico da presa. Essas ampolas, elas têm um poder de eletroreceptor. A visão é bastante desenvolvida. Apresentam também camuflagem. A região dorsal é mais escura e a região ventral mais clara. Excelente deslocamento, esqueleto cartilaginoso e as escamas placoides proporcionam um corpo hidrodinâmico, capaz de ter um deslocamento excelente. E aí isso favorece a captura da presa. Aqui nós temos os tubarões, essa boca retraída aqui, que é protrátil. Os dentes, vejam que tem várias camadas de dentes. Esses dentes também são substituíveis. Tubarão-baleia com 7 metros de comprimento. Aqui, ovos de tubarão. Esse aqui são os ovos do tubarão. E os peixes que nós chamamos de peixes osteíctes, também conhecidos como peixes ósseos. Eles têm uma boca anterior, o opérculo dele protege as brânquias, o que não acontece lá nos condríctes. As escamas chamadas de tecnoides ou clicoides, escamas dérmicas. Existe a presença da linha lateral, que faz a percepção dos movimentos na água. Apresentam ânus e abertura urogenital. Respiração deles pulmonar ou branquial. Existem alguns peixes que são pulmonados. Exemplo de peixes osteíctes: lambari, bacalhau, pirarucu, piranha, cavalo marinho, dourado, pintado, peixe-palhaço, piramboia, entre outros. Aqui as brânquias e aqui o opérculo. Esse opérculo ele recobre as brânquias. Aqui a presença das escamas placoides, né? E esse aqui é um peixe ósseo. A boca fica na região da frente, na região anterior. E aqui a presença do opérculo recobrindo as brânquias. Essa imagem mostra a dissecação de um peixe, né? Novamente as brânquias, aqui o coração e aqui a bexiga natatória. Bexiga natatória. Esse peixe é um peixe dipinóico chamado de piramboia. Ela tem nadadeiras carnosas e ela tem a presença de pulmões. É um peixe pulmonado. A piramboia é um peixe dipinóico, é um peixe pulmonado. E essa tabela mostra a comparação dos peixes cartilaginosos com os peixes ósseos, pensando no esqueleto, opérculo, as escamas, a posição da boca, a vesícula gasosa, que é um órgão hidrostático, a válvula espiral no intestino e a reprodução. Inclusive, quando eu falei sobre os tubarões, deveria ter falado sobre essa válvula que eles apresentam dentro do intestino, que são os peixes cartilaginosos, por serem carnívoros. Eles têm uma válvula em espiral chamada tiflossólis ou tiflóssolis. Ela aumenta o processo de digestão do alimento, da carne, no caso, e aumenta a área de absorção também dos nutrientes. O esqueleto dos peixes condríctes, cartilaginoso. Dos osteíctes, ósseo. Presença de opérculo. Opérculo aparece nos peixes ósseos, não aparece nos cartilaginosos. As escamas são placoides, que elas são dermoepidérmicas, e as escamas dos osteíctes, elas são dérmicas, cobertas por uma fina camada de epiderme. A posição da boca, no caso dos condríctes, é ventral e dos osteíctes fica na extremidade. Vesícula gasosa, que é a bexiga natatória, não aparece nos condríctes, aparece nos peixes ósseos. A válvula em espiral, que é o tiflóssolis ou tiflossolis, aparece nos condríctes e não aparece nos osteíctes. A reprodução dos condríctes, eles são dioicos,
tem macho e tem fêmea com fecundação interna. Existe um pênis chamado de clasper. É um protótipo de um pênis. E os osteíctes também são dioicos. Geralmente a fecundação deles é externa. O macho lança o espermatozoide na água e a fêmea lança os seus óvulos na água.